Bom dia, meus amigos. É com muita alegria que eu estou aqui no 7º Encontro pela Paz, organizado pelo Núcleo Assistencial Ramatiz. E é uma alegria enorme, sinceramente, uma alegria enorme, uma honra, por ter sido convidada por esses amigos tão queridos, pela Eliane, pelo grupo todo do Ramatiz. Eu estou muito feliz por poder trocar aqui com vocês algumas experiências. Não tenho a pretensão de trazer nada novo, alguma inovação, nem nada. A minha ideia aqui é simplesmente trocar ideias com vocês e talvez juntos formularmos algumas boas perguntas, porque às vezes nós lemos alguma coisa que nos grava na memória e aquilo fica redundando em nossa mente e eu fico me fazendo algumas perguntas. Então eu quero, na minha possibilidade, dividir aqui com vocês as minhas inquietações, meus questionamentos, e quem sabe juntos nós consigamos aí achar alguns caminhos. E eu peço emprestado uma vivência de Tiago. Tiago, o discípulo Tiago, que através de Humberto de Campos, no Roteiro de Jesus, nos mostrou com muita coragem. Eu acredito que Humberto de Campos só tenha publicado essa fase tão delicada da vida de Tiago, com a sua anuência, com a sua concordância, e só um espírito de muita luz concorda em se mostrar numa hora em que ele tem dúvidas, numa hora em que ele tem angústias, na hora que ele tem alguns questionamentos. Então, com todo respeito a Tiago, com toda a gratidão a Tiago, que foi um dos pilares da igreja, que fundou a igreja de Jerusalém, foi um dos primeiros bispos da igreja, e ele que trabalhou até 62 depois de Cristo, quando foi morto, tem uma contribuição maravilhosa para fazer. Só que Tiago estava vivendo um dilema. Qual Tiago que nós estamos nos referindo? Porque os discípulos são 2 Tiagos. Então é o Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago era chamado de Tiago Menor, talvez porque seja mais novo, ou Tiago Justo. Tiago, segundo Emmanuel, era filho de Alfeu e irmão de Levi. Segundo Humberto de Campos, também era filho de Cleófas, sua mãe, de Alfeu, irmão de Levi e de Tadeu. Nós conhecemos muito pouco de Tiago, filho de Alfeu. O que sabemos sobre sua personalidade é que ele é altamente arraigado na lei mosaica, na lei antiga. E ele estava ali, se encontrava neste momento da sua vida, logo após a crucificação, todos os discípulos reunidos na Casa do Caminho, alguns meses após a crucificação, e Tiago tinha uma grande ansiedade no peito. Tiago sentia muita saudade de Jesus, daqueles tempos de Jesus. Tiago olhava o sacrifício dos amigos, via Pedro e os outros discípulos trabalhando, e ele junto, firmemente, em prol dos doentes, dos leprosos, das viúvas, dos menores abandonados, dos loucos, dos leprosos. E ele achava isso maravilhoso. Mas Tiago via mais coisas. Tiago via os oportunistas que chegavam até o grupo com o intuito de roubar, de ludibriar. Tiago via os malfeitores chegando e querendo ali orar pela boa nova, mas depois talvez roubar, talvez matar. Tiago via os hipócritas que iam lá e oravam com fervor, mas na primeira oportunidade extorquiam aqueles que estavam mais necessitados, que estavam vulneráveis. E ali na Casa do Caminho, eles recebiam muitas doações. E de repente Tiago via chegando na casa com comidas condenadas. Ele via chegando na casa bebidas alcoólicas, vinho, pipas de vinho. E ali em volta via balbúrdia, via confusão, via bêbados, via malfeitores. E Tiago não se conformava, Tiago não concordava. Chegou e foi falar com Pedro. Pedro, não é possível isso. Eu espero por Jesus, eu anseio por Jesus. Como Jesus vai vir nesse meio aqui? E Pedro pedia calma, pedia serenidade, pedia abnegação. Mas ele, Tiago, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos do Mestre, não concordava. Como
Não é justo eu estar aqui. Não seria melhor eu aguardar por Jesus no campo, em prece? Como que eu vou me isentar da corrupção junto com esse tipo de pessoas? Que Pedro e os outros discípulos que fiquem entre as meretrizes, entre os malfeitores. Eu não consigo conviver com tanta balbúrdia, com tantos excessos, com tantos desvios. E Tiago, a revelia de Pedro, pela tristeza de Pedro, se ausentou. Resolveu sair de Jerusalém e foi até Nazaré, que dá em torno de uns 140 quilômetros, mais ou menos. E ali ele viu aquelas paisagens confortadoras, viu aquelas montanhas conhecidas, e ele ficou muito feliz. E ali ele construiu uma vida conforme a sua crença. Ele refez seu lar, ali as vestes deles eram limpas, ali ele podia contemplar a natureza, acordar e orar em constante oração, porque ele era acostumado ao jejum. E ele estava ansiando por Jesus. E ali ele permaneceu por muito tempo. Aí eu pergunto a vocês, o que fez Tiago ter essa atitude de deixar os colegas, o trabalho que ele gostava? Ele não era preguiçoso, ele concordava com aquele trabalho. Ele não concordava como o trabalho estava feito. Será que em algum momento, nós também não fazemos isso? Deixamos a nossa família porque não concordamos como as coisas são feitas. Deixamos nosso ambiente de trabalho, a revelia, porque não concordamos como as coisas são feitas. Abandonamos uma casa de oração porque as coisas não são exatamente como nós queremos. E ele estava desfocado, deslocado do presente, porque ele tinha saudades do que passou junto com o mestre. E ele ansiava por um futuro, porque o mestre prometeu que voltaria. Então, o que nos faz agir como agimos? Então, vamos dar um tempo em Tiago, vamos pensar no modelo da mente humana. Nós temos, segundo esse modelo, 3 níveis de mente. Vamos começar pelo nível subconsciente. Aqui reside todo o nosso automatismo. Reside o tronco, que seria o tronco encefálico, e o cerebelo. Nesse nossa mente inconsciente estão armazenadas funções que nós não precisamos pensar por ela. Isso é um acréscimo, é uma aquisição da evolução. Nós não temos, com a graça de Deus, de pensar em respirar. Nós não temos de pensar em que o nosso coração tem que bater. Nós não temos que pensar quais são os sucos gástricos que tem que ser excretado na hora que estamos nos alimentando. Nós não temos que pensar no nosso sistema imunológico, na nossa reprodução, na nossa sobrevivência. Tudo isso nós temos armazenado na nossa mente inconsciente. Na nossa mente subconsciente é o HD das nossas experiências. É o patrimônio que nós trazemos. Pela ciência terrena, diz que é o nosso patrimônio desde que nós fomos concebidos. Na nossa experiência espiritualista e espírita, sabemos que a vida começa no mineral, segue no vegetal, continua no animal e termina no hominal. E, quiçá, depois aos anjos. Então, a nossa trajetória de vida, o nosso armazenamento, o nosso patrimônio, ele é muito mais antigo do que simplesmente no momento da nossa concepção. O subconsciente é ali que sentimos ódio, que sentimos raiva, que sentimos medo, que sentimos agressividade. É ali que nós temos todos os drives de sobrevivência. E a mente consciente. A mente subconsciente é poderosa, é rápida, ela tem 1000 possibilidades. Já a mente consciente, ela é mais lenta. Ela é do raciocínio, da abstração, do pensamento, da razão. Algo a ser conquistado ainda. Vamos continuar. Qual seria, então, a residência anatômica de cada uma dessas várias camadas de mente que nós possuímos? Seria, então, na mente primitiva, a mente inconsciente, que seria em vermelho, cerebelo e tronco cerebral. O sistema límbico, que seria a mente subconsciente. E o neocórtex, ou simplesmente córtex, seria a mente consciente. Existe um pesquisador, um neurologista chamado Paul MacLean, que ele desenvolveu uma teoria, onde ele dividiu o nosso cérebro em 3 camadas, isso no século passado. E ele sugeriu que o mais profundo, que seria no nosso inconsciente, seria o nosso cérebro reptiliano, que ele chamou de reptiliano.
Os mamíferos, a segunda, ou paleomamíferos, que seria no nosso subconsciente, no sistema límbico, e no córtex mais recente, que seriam o nosso consciente, ou o neomamífero. Veja bem, isso são teorias. Muitas o sistema límbico que MacLean desenvolveu é aceito até hoje e é maravilhoso. Porém, hoje se discute, será que algum dia os mamíferos tiveram aves e répteis como na sua cadeia evolutiva? Talvez não. Hoje existem estudos que mostram que os cérebros de mamíferos são tão antigos quanto aves e quanto os répteis. Mas eles apenas chamou de reptiliano porque ele pegava aquele momento da filogenética, do desenvolvimento das espécies, onde determinada característica funcional anatômica era mais bem explicitada, que no caso seriam o reptiliano, o mamífero e o neomamífero. Essas são as contribuições de MacLean. Mas aí, quando a gente olha entre o sistema límbico do subconsciente e o cérebro reptiliano, descobre-se pela neurociência que 95% das nossas decisões são tomadas aí, no nosso inconsciente, no nosso instinto, no nosso mais antigo, que é maravilhoso, que nos trouxe e nos manteve vivos até hoje. Ok. É um processamento rápido. Já o neocórtex, que é lógico, que trabalha no esforço, ele é lento. E aí a gente vai medir a velocidade dessas duas estruturas, que a gente vai subdividir em apenas duas. Nós vamos englobar o subconsciente como também o inconsciente, e depois o consciente. E a gente vai descobrir, através da neurociência, que esse subconsciente ele processa 40 milhões de bytes por segundo, enquanto que o nosso consciente opera em apenas 40 bytes por segundo. Então, quando nós somos ameaçados, quando temos um perigo, quando temos uma ameaça, quem funciona? O sistema límbico, o nosso subconsciente, que é o de ataque ou fuga, que você vai ter toda uma descarga já bem estruturada de como se dão essas respostas. Veja bem, a minha resposta como primata ao frente ao perigo é o mesmo de um gato. Meu sistema nervoso autômato, através do sistema simpático, vai desencadear uma série de fatores. Ele vai dilatar minha pupila, ele vai aumentar a circulação sanguínea dos meus membros inferiores e superiores. Ele vai acelerar os meus batimentos cardíacos, porque eu tenho que enfrentar aquela situação. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. E veja bem, quando eu preciso de sangue nos meus membros para correr ou lutar, de onde esse sangue vem? Vem do meu interior, vem das minhas vísceras. E quando o órgão responsável por disparar todos os circuitos neurológicos para que eu me defenda de um perigo, que chama principalmente o sistema límbico, que é a amígdala, ela rouba o sangue de quem? Do meu neocórtex frontal, de onde eu penso. Então a pessoa fala assim, agir sem pensar, agiu sem pensar, não tinha sangue na tua consciência, apenas na tua subconsciência. E os especialistas afirmam, dentro da neurociência, que nós operamos no subconsciente, que são coisas pré-formadas, que são ideias pré-concebidas, que é o HD de todo o nosso histórico, em simplesmente 95% do nosso tempo. Alguns falam que isso é até uma estimativa muito otimista. Grande parte das pessoas opera no seu subconsciente em 99% do seu tempo. Então, o nosso consciente, que nos configura o livre-arbítrio, que nos confere livre-arbítrio, decisão pensada, nós apenas o acionamos em 5 ou 1% do nosso tempo de vida. O restante é o subconsciente que está tomando conta. Aí eu pergunto a vocês, mas isso seria justo? Se Deus nos deu um organismo onde o nosso consciente opera em dezenas de bytes e um subconsciente que opera em milhões de bytes, como que a gente vai vencer?
Seria injusto se as qualidades do espírito fossem dadas pelos órgãos. Porém, é o contrário. Essa disparidade de velocidade acontece porque é o espírito com suas qualidades que confere qualidades aos órgãos. Então, se nós temos poucas capacidades no nosso consciente, nós usamos pouco, depende de nós ativarmos essa possibilidade de construirmos novos circuitos. E vamos continuar. E por que isso acontece? Tem um rapaz chamado Donald Hebb, que ele descobriu que nós somos seres que constroem caminhos. Toda essa circuitaria de neurônios que funciona no nosso sistema subconsciente são caminhos que uma vez foram traçados. E a gente gosta, como um gado no pasto, de andar por trieiros conhecidos, mesmo que eles sejam ruins, mas conhecidos. Então, todas as vezes que nós somos ameaçados, que nós temos raiva, que temos ira, que temos medo, apaga-se a nossa consciência, nós nos voltamos ao nosso subconsciente, que tem caminhos bastante conhecidos, bastante trilhados, e é dele que nós lançamos mão e abrimos mão do nosso livre-arbítrio. Existe um termo na psicologia que chama potenciação de longa duração, que significa a repetição grava, te faz gravar, te faz aprender as coisas. E por que essa circuitaria é tão fundamental? Nós repetimos ao longo dos milênios. Para vocês terem uma ideia, o inconsciente se formou há mais de 500 milhões de anos. O nosso consciente tem alguns milhões. Bem pouco. Então, vamos continuar para que não fique muito maçante. Veja bem, temos um sistema límbico, ancestral, subconsciente, predominantemente dominado pela nossa amiga amígdala, que não são as amígdalas da garganta, que não, são as amígdalas do interior do nosso cérebro, são as amígdalas cerebrais. Elas ativam um eixo que é velho conhecido nosso, que é hipotálamo, pituitário, hipófise e adrenal. A adrenal produz glicocorticoides, que é adrenalina e cortisol. O que acontece? Nós temos um drama. Nós estamos andando pela savana, nós somos caçadores-coletores, e num determinado local existe uma tribo inimiga. Eu tenho que aprender que lá existe um perigo de uma forma muito grave, senão eu vou repetir e não vou sobreviver. Então, o cortisol e todo esse sistema grava a ferro e fogo na nossa memória, através do nosso hipocampo, as tragédias e as coisas graves e as dores que nós passamos. Por que elas são tão mais evidentes? Até hoje, os traumas são muito mais evidentes que as alegrias. Porque dependemos de uma circuitaria de proteção para que nós pudéssemos desenvolver o nosso potencial. Então, a maioria de nossas respostas emocionais, segundo Joseph Leduc, um psicólogo, é automática e, por conseguinte, não consciente, ou seja, as respostas corporais não conscientes são majoritariamente respostas mecânicas a estímulos externos de percepção emocional do ambiente. E aí Miramês fala uma coisa interessantíssima. Se começas hoje a te renovar a vida que te levas, teu subconsciente vai contra você, porque a novidade, ele não gosta de novidade, ele gosta de conceitos pré-concebidos. Amanhã serás torturado impiedosamente pelas forças contrárias, onde resulta a desistência de muitos estudantes da verdade, por ignorarem que o ataque, a maledicência, a injúria, o desprezo são tantas outras forças do bem, travestidas aparentemente de inimigos. Todavia, o que Jesus disse nos reconforta sobremaneira. Aquele que perseverar até o fim será salvo através da potencialização de longa duração. Que vamos repetir, repetir e repetir. Mas e Tiago? O que estava acontecendo com Tiago? Vamos voltar ao nosso amigo Tiago. Tiago estava lá, há mais de 200 dias no seu jardim do Éden. Construiu sua vida conforme suas crenças. Crença significa subconsciente. Ele estava fazendo tudo aquilo conforme ele acreditava. Ele estava prosperando, se nós analisássemos a vida dele apenas materialmente. Ele estava em equilíbrio, suas roupas, como ele fazia muita questão, estavam limpas, ele orava nas horas certas.
ele pensava, ele fazia tudo conforme aquilo que ele queria. Mas Tiago tinha um outro problema, ele continuava angustiado, ele continuava aflito, ele não tinha paz. Ele continuava exatamente no mesmo estado que ele estava antes de sair de Jerusalém, da casa do caminho. Ele estava desfocado do presente, porque ele tinha saudades do passado com o mestre. Ele ansiava pelo futuro com este mesmo mestre. E ele estava com o mesmo estado de espírito, com tudo em paz ao seu redor, mas um buraco no seu coração. E um belo dia, depois de mais de 200 dias, ele orava num crepúsculo e ele viu uma luz descendo do céu e viu uma imagem de um homem muito conhecida com seus cabelos longos, e ele reconheceu como Jesus e ele ficou emocionadíssimo. O mestre veio me ver. Enfim, ele escutou ao meu chamado. O mestre veio me ver e ele foi de encontro a Jesus, o Jesus veio de encontro a ele. Jesus cumprimentou e passou reto. Tiago não se conformava. Como assim? Levantou, saiu correndo atrás do mestre e falou: Senhor, Senhor, onde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Mas e eu, Messias? E eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de ti, no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, observando com o olhar, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas ele ainda quis argumentar com Jesus. Mas, Senhor, dissestes que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Jesus responde: sim, meu amigo. Não te recrimino por guardá-las, mas devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Mas não nos classificastes também como sendo a luz do mundo? E ele respondeu: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. E Tiago caiu em prantos. Tiago não conseguia sequer falar. Naquele momento, em 30 segundos, o mestre tirou um filho seu, sequestrado do subconsciente, e o trouxe de volta à consciência. E naquela mesma noite, Tiago foi lá, pegou seus pequenos pertences e foi caminhando de volta a Jerusalém. Ele demorou 7 dias, uma semana, para chegar de volta a Jerusalém, porque ele não tinha pressa. Ele voltou a viver o hoje. Ele ia ajudando as pessoas conforme ele ia andando, ele ia vendo as necessidades do momento e do agora, e ele fazendo aquilo que o seu coração mandava. E 7 dias depois, Pedro acorda, sai para o salão onde atendiam as pessoas na casa do caminho, encontra Tiago, calmo, tranquilo, com uma bacia de água do lado, limpando delicadamente as feridas de um irmão, conversando com ele em paz. Tiago, enfim, despertou. Mas e nós? Como que fazemos? Nós temos que digladiar com o sistema ancestral que nos puxa para trás e com uma consciência que nós temos uma preguiça enorme de usar, porque dá trabalho, ela é lenta, ela exige esforço, ela exige concentração, ela exige foco, ela exige o agora. Então, como despertar? Nós temos algumas possibilidades. Existem algumas janelas biológicas de possibilidades. Veja bem, quando nós nascemos, nós temos 5 anos para que o nosso neocórtex, que são as células especiais do nosso córtex, chama neocórtex frontal, exatamente atrás aqui da nossa testa. Nós temos 5 anos para que todas as suas conexões se formem, até os 7 anos, mais propriamente dito. E esse bendito neocórtex frontal,
que é a residência da consciência, ele só amadurece aos 25 anos. Então, nós temos uma grande capacidade de aprendizado. Quando nós abandonamos o subconsciente, nós abandonamos o não julgar. Aí nós lembramos, em toda essa fase, das falas de Jesus. Abrimos essa janela biológica e a janela da humildade. Eu quero que as pessoas sejam como crianças, que venham para mim puras e abertas de coração. Como nós vamos aprender alguma coisa se já sabemos tudo? Se temos arrogância, se temos a petulância de achar que nada mais poderemos aprender, se nós não nos fizermos qual crianças. Depois de 25 anos aprendemos? Com certeza, mas necessitamos de disciplina, de foco. Como então nós inundarmos esse subconsciente de informações novas, que eles funcionem conforme a nossa decisão? Existe chama William Glasser. Ele fez uma hipótese de como aprendemos. Esse pirâmide é extremamente discutível. E eu só coloquei aqui porque eu quero só frisar para vocês. Ele diz que lendo aprendemos 10%, escutando 20%, vendo 30%, 50% ver e estudar, 70% discutir, 80% praticar e 90% ensinar. Isso tudo é discutível, sim, porque varia de pessoa para pessoa. Não estou aqui pregando isso. Apenas eu quero dizer a diferença entre o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. Esse tem um grande valor, porque é o aprendizado ativo que reorganiza toda a circuitaria. A circuitaria dos nossos neurônios já tão viciados em aprender. Porque quando nós temos caminhos pré-determinados e aprendemos com o sofrimento, porque ele foi necessário para que nós sobrevivamos, essas coisas não são só para a reação física, é tão para a reação psicológica. Quando descobrimos quais os circuitos que precisamos acionar para sermos deprimidos, nós ficamos muito bons em sermos deprimidos. Quando nós aprendemos como ser ansiosos e nossos neurônios conhecem os caminhos, qualquer coisa é gatilho para que nós fiquemos extremamente bons em sermos ansiosos, em termos medo, em sermos preconceituosos. Então, todo esse caminho já é conhecido. Como, então, acionarmos forças diferentes para que nós vençamos toda essa história? Aí a gente vai encontrar em Leon Denis, nas Potências da Alma, ele dando uma instrução para a gente que eu achei sensacional. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Querer. Fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Mas qual é o órgão no nosso cérebro ou na nossa consciência que faz isso? É o neocórtex frontal. E por que ele é tão diferente assim? Porque, vejam bem, nós temos 98,8% de semelhança genética com os nossos irmãos chimpanzés. O que nos diferencia dos nossos irmãos chimpanzés? Um pouquinho mais de 1%. Dentro do nosso córtex, que eles também têm córtex, obviamente, nós temos uma diferenciação. Nós temos mais células e mais neurônios no nosso neocórtex pré-frontal. Os chimpanzés têm 17% das suas células corticais, dos seus neurônios corticais, no córtex pré-frontal. Nós temos 29%. Olha só, menos que o dobro. Mas talvez já seja o suficiente para que nós atinjamos. E o córtex pré-frontal, ele tem uma característica diferente de todo o cérebro, porque o cérebro é feito para trabalhar na economia de energia. Eu quero economizar energia, então eu vou para caminhos conhecidos, eu vou no subconsciente, eu resolvo rápido. Eu não quero pensar. Já o neocórtex frontal, o pré-frontal, ele diz assim: ele faz você fazer o difícil. Ele faz nós fazermos o muito difícil, desde que nós concordemos que seja o certo. Então, o que nos faz ter ética
empatia, raciocínio, pensar numa coletividade, é o córtex pré-frontal. Se nós não depositarmos energia nele, nós não vamos conseguir. E o cérebro é como uma casa de vidro transparente. Ele é uma bateria, que os engenheiros sabem, de 12 a 25 watts. E ele funciona se iluminando, porque há mais interações neurológicas, aonde se foca o pensamento. Se eu estou vendo algo muito interessante, meu córtex aqui hospital se acende. Se eu estou escutando uma coisa muito interessante, meu córtex temporal, meu lobo temporal se acende. Então, eu preciso jogar energia naquele ponto. É impossível, então, eu jogar ao mesmo tempo energia na minha amígdala, no meu sistema límbico, que é o meu subconsciente, e no meu córtex pré-frontal. Aí você escuta assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode. Mamon, que seria o sistema límbico, o materialismo, ou ele pega a luz para ele, ou vai para a sua consciência, para Deus, que é o córtex pré-frontal. São raciocínios que nós precisamos começar a entender, que a nossa biologia reflete. Não é a causadora, mas ela reflete. E como disse singelamente um benfeitor do nosso centro, com uma irmã que estava passando por problemas: filha, a fé não combina com medo. Porque ou você acende um lado, ou você acende o outro. Ou você vai para a sua consciência, ou você vai para a sua inconsciência. Você não tem como acender os dois. E você pensa em alguma coisa que é difícil acender, que é a consciência numa hora de perigo, porque o límbico grita, a amígdala grita, que ela quer agir como ela já conhece. Ela não quer traçar novos caminhos, ela não quer pensar, ela não quer deixar energia para você transcender o meio, para você pensar e agir de uma maneira diferente. E o querer, ele vem do córtex pré-frontal. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Muitas vezes nós paramos só no querer. Como disse, haviam 3 sapinhos em cima de um galho. 2 resolveram, 2 decidiram pular. Quantos ficaram? 3, porque só decidiram, não fizeram nada. Não aprenderam como pular, não entenderam como pular, e assim ficou. Então, às vezes, nós saímos do querer e partimos sinceramente para o saber, e vamos estudar, e vamos meditar, e vamos orar e vigiar, e vamos acender essa consciência maravilhosa que nós temos. Mas muitos de nós param por aí. Você tem 7 dias para acessar o seu subconsciente, aí você encontra essas fórmulas mágicas por aí, sendo vendidas. E por último, e acima, porém de tudo, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda, centuplica-lhes os recursos. Porém, olha o adendo sensacional que ele deixa aí. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica e espalha o bem e a verdade pelo mundo, porque nós aprendemos fazendo, e nós nos curamos quando estamos ensinando. Sem a ação, nem o querer e nem o saber apresentam resultados, porque fora da atitude não há salvação, fora da caridade não há salvação. E isso está disponível a qualquer ser vivente. Ele pode pensar, orar, desejar, amar e movimentar todas as energias que ele estiver à sua disposição para mudar o seu ambiente. Então, o que necessita? Necessita congruência entre o sem pensar, sentir e agir. Coisa que nós paramos nesse meio do caminho, em algum ponto, e não seguimos até o final. A congruência entre os pensamentos e os sentimentos e o que a gente chama de fluxo do rio. Isso é meu pensamento. Porque quando viemos todos nós aqui, nenhum de nós estamos numa encarnação sem um mínimo de planejamento.
Mas o planejamento não implica determinação. Nós temos algum livre-arbítrio, nós temos possibilidades, nós temos como fazermos algo. E quando seguimos esse fluxo do rio, tudo nos ajuda. Quando estamos entregues àquilo que é o melhor para nós, porque nenhum planejamento é feito por uma reencarnação para que não seja o ótimo, o perfeito, o maravilhoso para aquele ser que ali está reencarnando, a experiência necessária que vai trazer mais felicidade, mais prosperidade, mais amor, mais paz. Tudo, quando seguimos o fluxo do rio, nos ajuda. O querer, o saber, o amar, tudo só nos impulsiona para frente. Agora, quando estamos indo contra o fluxo do rio, não há meditação que nos ajude, não há querer que nos ajude, não há saber que nos faça mudar de lugar, se nós não alinharmos e não colocarmos em congruência as três potências da alma. E só para finalizar, o instrutor Caderaro diz assim: o nosso cérebro ou mente, ele faz uma pequena distinção daquela divisão de MacLean. Mente ou consciência é um castelo que se divide em 3 regiões distintas ou andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos sentimentos realizados. Aqui ele encaixa, na nossa anatomia, tudo aquilo que é infracortical, subcortical, quer dizer, tirando o córtex cerebral, todo o sistema límbico e todo o cérebro primitivo, que seria através do tronco do cerebelo, ele inclui como sendo o nosso primeiro andar. No segundo, localizam-se o domicílio das conquistas atuais, que seriam grande parte do nosso córtex, ou neocórtex, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, que seria o córtex pré-frontal, alguma parte específica deste córtex, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumprem atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade, e no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. E conclui: distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós o passado, o presente e o futuro. Miramês diz que a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo que pensas firmemente cairá sobre ti mesmo, de modo a te libertar ou a te encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam tuas ideias. Harmoniza tua mente com o dever, com a caridade bem dirigida, com o amor sem fanatismo, com o trabalho sem usura, com a fé sem cegueira, com a fraternidade sem desequilíbrio e com o perdão sem alarde, para que o rosto possa mostrar com dignidade o sol que se esconde temporariamente no fardo da carne. Partindo deste princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras, pois todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Quanto mais amor, mais força se agrega em torno de nós. Quanto mais fé, que é o córtex pré-frontal, mais energia se vincula ao nosso ser. Quanto mais caridade, que é o amar agindo, sem exigências, mais vitalidade se tem no coração para que a vida se torne feliz e a inteligência comece a brilhar, dando à consciência a verdadeira paz. E eu queria encerrar com vocês com algumas possibilidades que nós temos à nossa disposição para lutarmos nesse jogo da evolução. O que significaria ressignificar o passado? Existem muitas técnicas que nós podemos lançar mão para revisitarmos as experiências já passadas e nós a transformemos de acordo com a nossa visão atual das coisas. Existe a psicologia, que está aí maravilhosamente a nos ajudar, com suas técnicas. Existe a hipnoterapia. Existe o budismo e a meditação. Mas eu quero dizer aqui com vocês e dar um pequeno exemplo familiar do que fazer para ressignificar o passado e qual é a repercussão que isso tem em nossa vida. Eu tenho um bisavô materno que veio de Portugal.
ele foi achado quando o bebê foi jogado no lixo. Em Lisboa, haviam dejetos que eram lançados ao mar, eles abriam as comportas e ali jogavam. E o lixeiro escutou uma criança chorando, foi lá e resgatou essa criança, meu bisavô Jacó dos Santos, o Jacózão. E ele foi criado dessa maneira, veio ele e sua família já grandes para o Brasil. E eu me lembro muito pouco dele. Eu me lembro só que quando era Dia das Mães, vocês imaginam como uma pessoa que é jogada no lixo, entre dejetos, qual é o seu sentimento? Como nós nos sentiríamos se tivéssemos passado por uma experiência tão traumatizante? E ele falava assim: hoje é Dia das Mães, que a minha santa mãezinha esteja bem e feliz. Porque se eu sofri, eu imagino ela, coitada dela, como deve ser duro para uma mãe abandonar o filho. Isso chama ressignificação. E está disponível ao ser mais simples, ao ser desprovido de qualquer recurso. E esse meu avô, quando mudou para o Brasil, eu via, que eu fui pouco, ele desencarnou, eu era muito pequena, mas eu me lembro de chegar à casa dele com aquele terreirinho bem rastelado, aquela casinha de madeira, não faltava um botão na sua camisa, ele era afável, ele era doce, ele sentava num banquinho na frente de casa que ele mesmo tinha feito de madeira, ele tinha plantas na lata de tinta e ele sorria. E o que eu me lembro dele é isso: bendito seja minha santa mãezinha. Coitadinha da minha mãe, como deve ter sofrido. Porque se eu sofri sendo abandonado, ela muito mais. Porque como deve sofrer uma mãe que abandona um filho? A ressignificação é a nossa possibilidade de fazermos com que nosso córtex neofrontal brilhe e roube toda a energia que poderia ser dispensada para a dor, para a raiva, para a ira, para o medo, para que nós não sejamos sequestrados pelo nosso subconsciente. E não ansiar o futuro não é ser temerário, é ter fé e esse foco no presente, porque é o presente que vai nos trazer a modificação que nós tanto precisamos para essa evolução, para essa fase tão delicada que nós temos na nossa transição planetária. E eu só queria concluir com um slide. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quanto usamos da nossa consciência? Quanto lançamos mão desse patrimônio sensacional que já dispomos entre nós para evoluirmos? Então, meus irmãos, eu agradeço do fundo do coração a paciência de vocês, o carinho de terem se levantado tão cedo no sábado, vindo aqui. Eu trouxe com vocês, longe de mim trazer alguma novidade, longe de mim trazer alguma resposta mirabolante. Apenas quando eu leio algo, eu fico muito tempo ruminando aquela leitura e fico pensando, e eventualmente me vêm alguns flashes e eu fico conectando uma coisa com outra. Eu quis dividir as minhas elucubrações aqui com vocês. E gostaria que vocês, que eu tivesse contribuído de alguma maneira para que nós formulemos perguntas novas na nossa vida, que a gente encare de uma forma diferente quando vamos agir, quando vamos pensar, que nós consigamos identificar quem nos move e que, acima de tudo, nós coloquemos essa bênção que chama córtex neofrontal para que nós suplantemos o meio. Meu santo bisavôzinho suplantou o meio, ele superou o meio, ele veio do pior meio e construiu com amor. Porque aí nós escutamos de Paulo dizendo assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Com essa atitude de pensamento dele, ele cobriu milênios de evolução de subconsciente irado, raivoso, revoltado, com tendências a se fazer de vítima, com sofrimento. Ele aprendeu e mudou a vida dele, da família, com amor, com uma nova ressignificação dos conhecimentos. Então, era essa a minha mensagem de hoje, porque é assim que vamos conseguir paz. E não a paz fora do dever retamente cumprido.
Gostaria de abrir a vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, algum apontamento. Se eu tiver condições, até posso responder. Se não tiver, prometo procurar a resposta. Mas deixo aberto aos amigos para eles fazerem as suas contribuições. Uhum. O processo das afirmações praticadas com convicção pode transformar Sim, toda a estrutura do cérebro. Sem dúvida. Então, essa visão da neurociência, ela está, na realidade, comprovando os ensinamentos antigos dos grandes mestres sobre afirmações, a fé, a possibilidade de transformação a partir daí. Exatamente. Estou mudando uma configuração cerebral. Mas a afirmação com convicção. Exatamente. Como se aquilo já fosse uma realidade. Congruência, né? A congruência, não uma possibilidade ou não de ocorrer. Excelente abordagem, de uma visão científica isso. É aquilo de querer, que é tomar a decisão, saber, estudar, praticar, realizar e realizar. Que são os 3 atos que seriam a linguagem do subconsciente. É a única maneira que nós vamos interferir nesse subconsciente, mudando as nossas ondas mentais, mudando as nossas abordagens, ressignificando as já existentes. E existe uma coisa tão interessante no nosso sistema neurológico, que ele é lábil. A labilidade do nosso sistema neurológico significa que ele é mutável, que ele se transforma mediante aos nossos querer, o nosso saber e o nosso agir. Que ele se transforma mediante a nossa decisão, as nossas meditações e orações e as nossas ações. Mas que esse nosso subconsciente se convence quando nós alinhamos essas 3 ações, entre o querer, o saber e o amar. E assim nós conseguimos transformar, com até grande facilidade, um interior que provavelmente poderia nos dominar facilmente se nós não colocássemos as potências da alma para trabalhar a nosso favor. Alguém mais gostaria de fazer uma observação? Só complementando o que o Márcio falou, na verdade, são conexões ou são novos circuitos neurais que são gerados justamente em cima desse processo. Né? Exatamente. A habilidade do sistema neural que você falou, a possibilidade de gerarmos novos circuitos e a repetitividade desse processo que vai cada vez mais fortalecendo digamos assim, a potência do nosso consciente, do nosso Exatamente. Pronto. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer. Eu terminei, acho que um pouquinho antes, né? Mas muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês, pela oportunidade. Fico muito feliz. Me pediram para fazer uma prece. Então, vamos lá. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos em Teu nome, com a Sua santa assistência, com o Seu imenso amor, com a Sua infinita proteção. Orienta-nos, Pai, para que não desistamos no meio do caminho, que sejamos aprendizes tenazes, que não desistamos, e que, acima de tudo, a fé movimente nossas vidas, que esqueçamos o temor e lembremos de que o amor tudo pode, o amor tudo salva e cobre uma multidão de pecados. Obrigada, Pai, por mais um dia de aprendizado. Agradeço porque sei que sou eu a que mais aprendeu, por poder estar aqui nessa oportunidade maravilhosa. E Deus abençoe a todos os participantes.